Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez eu peço licença para vos trazer uma palavra de reflexão que possa alimentar as nossas almas. E como de costume, eu tenho focado muito nas pessoas que estão passando pelo problema do deserto. Então, a nossa reflexão tem como centro os capítulos 40 do livro de Isaías, no versículo 3, e no capítulo 41, no versículo 10. No versículo 40, Isaías cita o seguinte, onde ele ouve a voz do Senhor, onde ele proclama: uma voz clama, no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Perceba que a palavra deserto aparece duas vezes. Propositadamente, Isaías, quando fala de deserto, ele está falando do perambular do povo de Israel nesse deserto. E também está profetizando a voz que viria como sendo preceptor de nosso Senhor Jesus Cristo à terra, João Batista, a voz que clama no deserto. Mas as palavras proféticas de Isaías eram ensinamentos para uma vida toda e que também, simbolicamente, retrata o momento de solidão e tristeza que nós, seres humanos, passamos de tempos em tempos. Alguns passam na solidão devido à perda de entes queridos através da morte. Outros passam pela solidão por terem problemas de relacionamento. Outros têm seus problemas voltados pela a destruição ou basicamente um momento de incerteza das suas relações familiares no tocante ao matrimônio. E é estes últimos ao qual eu gostaria de falar ao coração. Ouça o que diz Isaías em 40, versículo 3. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Uma vez que a gente se encontra passando por um deserto, ele está nos exortando a aproveitar esse momento de dor, de dificuldade, de solidão, que é uma solidão, para preparar o caminho para o Senhor. Como preparar o caminho para o Senhor? Muito simples. Muitos de nós nos questionamos por que a gente está passando por uma situação como essa. Ah, eu nasci na igreja. Ah, eu sou convertido do Senhor. Ah, eu tenho uma religião e sempre a pratiquei e cumpri com as minhas obrigações. O fato da gente ter uma religião, o fato da gente ir para a igreja, para o templo, para o centro espírita, para o templo budista, enfim, para praticar sua religião e glorificar Deus da forma que você quiser, não é garantia de que a gente não vai passar por dificuldades. E que muitos de nós adentramos a igreja, adentramos a uma religião, adentramos aos ensinamentos do Senhor, mas esses ensinamentos não entraram em nós. Onde muitos de nós somos apenas aquecedores de bancos de igreja, onde lá senta, dorme, balança o pé e que muitas vezes a palavra que está sendo ministrada está entrando no ouvido e saindo pelo outro. E para que é que serve esse deserto? Porque é nesse momento de solidão e dor, onde o sofrimento está ali batendo a nossa porta, a dizer que entrou e não entrou porque você abriu, ele arrebentou a porta da sua vida, e que a gente se sente só e começa a perguntar e a procurar os porquês e não consegue compreender. O deserto, meus irmãos, também, além de ser algo, como diz lá em Deuteronômio 8:2, ele não é só um momento de provar sua fé, ele também não é só um momento de Deus de testar, ele também não é só um momento de confiar no Senhor. Tem muito mais coisa relacionada a isso. Por exemplo, esse deserto, onde ele diz que a gente deve preparar o caminho para o Senhor, é você preparar o caminho da sua vida
para a chegada do Senhor nas nossas vidas, para que o Senhor adentre a nossa casa íntima, para que o Senhor adentre os nossos corações e faça morada, né? Por que esse deserto é necessário a gente preparar esse caminho? Porque se a gente preparar o caminho para a chegada do Senhor, ele não vai encontrar empecilho nem dificuldade para habitar nas nossas vidas, certo? E mais na frente, ainda no versículo 13, ele vai dizer: façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Quando ele diz assim que façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus, que caminho reto é esse que a gente deve trilhar dentro desse deserto, dentro dessa solidão, dentro desse processo de separação, onde a gente está lutando para que o nosso cônjuge desperte e volte para casa, volte para os nossos braços? Por que que a gente tem que fazer um caminho reto para o nosso Senhor? Para que um caminho reto para o nosso Deus. Por quê? E que tipo de caminho reto é esse? É a autodescoberta, o autodescobrimento que vai nos levar ao aprimoramento moral, a uma elevação íntima das nossas almas. A gente ter que encontrar um caminho de melhorar aquilo que prejudicou a nossa relação. A gente descobrir em nós os defeitos que nós temos e que o nosso cônjuge ou a nossa cônjuge não teve coragem de nos dizer, ou se, não, ou se nos disse, a gente não acreditou e não deu ouvidos, e que agora você, eu e outros, jogados nesse deserto, temos que agora construir um caminho reto para chegar a Deus. Muitas vezes a gente é maledicente, a gente fala mal do outro, mesmo dentro da igreja. Muitas vezes a gente critica a ação do outro, mesmo sabendo que a lei diz que a gente não deve de forma nenhuma apontar o defeito do outro, certo? A gente precisa descobrir que a gente está mentiroso, que a gente está soberbo, que a gente está vaidoso, certo? E aí, resultado, ao se descobrir os defeitos que nós temos e que esses defeitos colaboraram durante muito tempo para o desenlace do nosso matrimônio e que automaticamente nos jogou ao deserto, a gente vai começar a tentar diminuir esses vícios e adquirir mais virtudes. Sabe para quê? Porque a partir do momento que os nossos cônjuges começam a perceber uma mudança interior em nós, eles vão começar a sentir a necessidade de querer voltar para casa, de confiar novamente, ter que voltar para casa e conviver com a pessoa que durante muito tempo era uma pessoa muito difícil. Certo? O deserto que aconteceu em nossas vidas, meus irmãos, não foi por acaso. Um casamento não se desfaz porque somente o outro errou. Dentro de uma relação, todos nós erramos, porque é um relacionamento a dois. Então, façamos um caminho para o Senhor. Vamos fazer do deserto um caminho, uma escola de evolução para as nossas almas. É necessário que a gente entenda que esse deserto ele é uma escola para as nossas vidas e se faz necessário que a gente se descubra enquanto cristão, enquanto filho de Deus e entender que nós estamos passando por um processo de modificação e que para que essa modificação seja substancial é necessário a gente assumir os nossos defeitos, que assumindo os nossos defeitos, basicamente nós vamos evoluir, vamos mudar, vamos modificar. A ideia de batismo era a ideia de modificação, mas só a imersão nas águas não te modifica. O que te modifica é você detectar aquilo que te faz mal, aquilo que tu tens enquanto vício e que você precisa se livrar. E quando eu digo vícios, são os vícios da alma. Eu não estou falando os vícios materiais como beber, fumar, isso aí você tem que largar porque é ruim para a saúde, certo? Mas existem vícios piores que provocam a morte da alma, certo? Como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a cupidez, a vilania, certo? A sexolatria e outras coisas que a gente tem por aí. A gente precisa parar para pensar. Então, neste deserto, a gente precisa construir um caminho reto para o nosso Deus. E esse caminho reto que a gente tem que construir é para a gente mesmo trilhar. Não é para o Senhor Deus trilhar até nós, não. É para a gente construir esse caminho para que a gente possa caminhar nele e chegar a Deus.
certo? E aí, resultado, durante muito tempo a gente fica nesse deserto e a gente muitas vezes tem medo de fazer tudo isso, de lutar para se modificar e tem medo de que tudo aquilo que a gente está tentando construir não dê certo, porque vem o inimigo e nos roube, né? A gente tem medo. Quantas vezes assim, eu tenho medo de eu continuar buscando a restauração, e será que Deus vai me conceder? Será que o inimigo não vai vencer? Será que Deus ouve as minhas preces? Será que Deus ele está do meu lado nesse deserto? E aí, em Isaías 41:11, né, no capítulo 41, no versículo 11, desculpe, no versículo 10, ele vai dizer o seguinte: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, e eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quer dizer, não tenhamos medo do deserto, e não tenhamos medo de buscar restauração, não tenhamos medo de nos restaurar primeiramente, antes de restaurar o casamento, e não tenhamos medo da ação do inimigo nas nossas vidas, porque Deus está conosco. Deus está ao nosso lado, segurando a nossa mão. Onde ele diz: Por isso não tema, pois estou com você e está conosco, certo? Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Só a gente ter o nosso Deus ao nosso lado, a vitória é certa. A gente só precisa acreditar e fazer a nossa parte primeiro. Eu fortalecerei e o ajudarei. Como é que Deus vai nos fortalecer? Através da sua palavra, através do nosso entendimento acerca daquilo que ele deseja. Agora, aquela ideia, tomai cuidado, porque muita gente diz: o Senhor quer isso, o Senhor quer aquilo, o Senhor não quer nada. Dizendo pela boca do outro, não. Ele vai dizer de acordo com o nosso entendimento ao estudo da palavra. Porque quem diz alguma coisa para o outro é fruto do seu entendimento, das suas reflexões, mas não expressa a vontade do Senhor e nem a palavra dele, porque Deus não é mudo. Quando ele quer falar conosco, ele fala direto. A gente percebe, a gente sonha com ele, a gente recebe uma palavra que cala o nosso coração, que fala alto ao nosso peito, certo? Então ele diz assim: eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita a vitória. Ele vai segurar a nossa vida, segurar o nosso casamento, segurar as pessoas que estão ao nosso lado, certo? Com a sua mão direita vitoriosa. Então, se Deus é por nós, quem é contra nós? E vai poder? Não. Então, busquemos melhorar. Busquemos vigiar as nossas palavras, ações e pensamentos. Busquemos melhorar a qualidade dos nossos sentimentos. O deserto ele é uma verdadeira escola. Ele tem a possibilidade, ele tem um objetivo, meus irmãos, é de nos mudar, é de tratar nós. Muita gente fica pensando assim: eu estou no deserto e ele não está sofrendo. Claro, ele está sofrendo sim, porque as pessoas acham que ele ou ela não está sofrendo, mas está sofrendo da forma dele. Mas quando a gente está dentro do deserto, se a gente entrou, Deus quer tratar a nós. Então a gente precisa parar de olhar o outro, precisa parar de criticar os defeitos do outro, parar de estar dizendo o que o outro fez conosco e a gente começar a centrar em nós. Nossos esposos e nossas esposas voltarão a partir do momento que nós, de alguma forma, a gente mudar internamente, para que a gente possa mudar a visão e o comportamento, mudar até mesmo o nosso sentimento. Então mudemos, busquemos a Deus. E uma coisa, paremos de murmurar, paremos de estar falando o tempo todo da vida dele, paremos de estar falando o tempo todo do comportamento do outro. E quando eu digo isso, eu falo porque a gente está sendo muitas vezes, nós estamos sendo muitas vezes, desculpe, nós estamos sendo muitas vezes invigilantes, sabe? Uma pequena postagem dentro desse grupo provocou todo aquele processo que muitas das pessoas que estão dentro do grupo estavam se sentindo mal, vendo a ação do inimigo agindo em nossas vidas sutilmente, né? Então, assim, busquemos viver um deserto
mas viver esse deserto de forma plena, sabe? Sendo uma voz do Senhor, a clamar nesse deserto a paz e a misericórdia. Busquemos nesse deserto a paz e a misericórdia do Senhor, que tanto nos edifica. Nós estamos aqui para tentar nos, nos construir após um pseudo ou um temporário término de relacionamento, né? Mas a gente precisa, de qualquer forma, parar para pensar acerca do que nós estamos fazendo com a nossa própria vida. O que é que a gente, como nós estamos agindo dentro desse deserto? Se esse deserto ele está sendo para nós uma escola ou mais uma forma de queda? Você que escolhe. Nós é que escolhemos. Eu escolho como sendo uma escola para a minha alma. E você vai escolher o quê? Muita luz.